Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Gi Confortini e hoje, em parceria com a Divina Cereja, eu trouxe para vocês uma receita de pão caseiro. É uma receita rápida, fácil e econômica. Hoje eu vou ensinar vocês todos os segredos da massa. Vamos fazer pão recheado e a modelagem do pão. Então fica comigo até o final, que lá no final eu sempre deixo uma super dica e aquele segredinho para tudo dar certo. Bom, antes de começarmos, deixe o seu like, se inscreva e ative o sininho das notificações para receber as notificações das próximas receitas. Então, vamos aproveitar a quarentena e vamos pôr a mão na massa. Vamos lá? Bom, pessoal, para a gente começar, eu já deixei pronta a ativação do fermento, que a gente chama também de esponja. O que é isso, Gi? Aqui dentro da bacia eu já coloquei o fermento, a água morna, lembrando, é morna, não pode ser fervendo para não queimar o fermento, tá? E o açúcar. E mexi bem e deixei descansar por uns 10 minutos, tá? Essa fica assim, ó, parece uma esponja, ó, tá? Significa que o fermento já está ativado e ele tá bom. Porque se não cria essa espuminha, essa esponja por cima, é porque o fermento não tá bom, ok? Bom, agora eu vou acrescentar os ovos e o óleo. Ó, o óleo, os ovos e a metade da farinha. A farinha, pessoal, também é bem importante ser de boa qualidade, tá? Ó. Vou misturar bem. E depois de misturar bem, eu vou colocar o sal. Por que o sal só agora? Porque o sal desidrata o fermento. Então, se eu colocar o sal junto lá na esponja, ele pode fazer com que o fermento se anule. Às vezes não por completo, mas uma porcentagem que vai fazer diferença no nosso crescimento depois. Ó, e agora, vou colocar mais um pouco de farinha. Lembrando, quando vocês forem fazer a receita, não dá para ter só 1 quilo de farinha em casa. Vocês vão ter que ter um pouquinho mais. Por quê? Porque às vezes, conforme o medidor ou o tamanho dos ovos, a gente precisa de um pouquinho mais de farinha. E daí a gente não tem. Como é que a gente vai fazer? Então, quando vocês forem lá comprar os ingredientes, sempre comprem 1 quilo a mais, tá? Ó, agora já ficou difícil de mexer, eu vou colocar na bancada. Essa receita rende 3 pães grandes, tá? Ou 4 médios, como vocês preferirem. Não precisa das formas de pão, vou ensinar vocês a fazerem em formas que a gente tem em casa mesmo, tá? Ó. E não precisa sovar muito, é só misturar a farinha, tá? Precisa ficar lá 10 minutos sovando. Misturou a farinha, não gruda nas mãos, não gruda na bancada, pode parar, tá? O ideal é que vá o quilo inteiro. Ó, tá grudando um pouquinho na minha bancada, vou colocar um pouquinho mais de farinha. E assim eu vou fazer até a massa absorver toda a farinha que tem na bancada. Não precisa rasgar a massa, é só pra gente misturar mesmo. Fazer um esforcinho, né, nessa quarentena que a gente só come. Ó. Podem ver que a minha massa já parou de grudar na bancada, mas eu ainda tenho um pouquinho aqui. Então eu vou acrescentar mais um pouquinho. E vou sovar até essa farinha ser absorvida. Ó, agora já absorveu toda a farinha, não tem farinha na minha bancada. E o principal, não pode ter farinha por cima da massa, tem que sovar até sumir. Ela é uma massa bem macia, tá? Não é uma massa dura. E agora eu vou levar ela para crescer.
vou colocar lá dentro da bacia que eu sovei, que eu fiz a massa, com farinha no fundo. Por que no fundo pode ter, Gi? Porque a umidade vai descer, então não vai grudar a massa na bacia, tá? E nem vai criar aquela casca que cria em cima. Bom, agora eu vou cobrir com plástico. E vou colocar um pano e vou deixar descansar por cerca de 30 minutos. Ou até que dobre de volume, que nem aqui no sul hoje tá bem fresquinho, então talvez leve mais de 30 minutos. Mas se a gente colocar dentro do micro-ondas ou dentro do forno desligados, lá não circula vento nem frio. Então lá cresce mais rápido, então a gente ajuda. Vale também aquele jogo da bacia com água quente embaixo, mas não em contato com essa aqui. Em cima e só o vapor deve pegar nessa aqui que tá a massa, para não começar a cozinhar a massa antes do tempo. Bom, pessoal, agora a minha massa já cresceu, ó como ela tá linda. Eu vou tirar da bacia. E vamos começar a modelagem, tá? O primeiro pão que eu vou fazer é o pão recheado. Eu vou pegar bolinhas de 100 gramas. Isso vai depender da forma que vocês forem usar. A minha tem 20 centímetros. Mas vocês podem fazer isso também numa forma normal, retangular, ou também numa de pudim, tá? Ó, vou pesar 100, 100. Se der um pouquinho menos. Bom, e para rechear o pão, eu vou usar um recheio da Bom Princípio, tá? Vou aproximar aqui para vocês verem melhor. Ele é um recheio forneável, tá? Então, é de doce de leite, mas eles têm de avelã, tem de chocolate branco, de uva, de morango. Então, assim, ó, é uma imensidão de recheios e todos eles em um ponto perfeito para ir ao forno, tá? E porque eles não derretem tanto. Então, eles já vêm preparados para isso. Então, eu vou fazer em bolinhas, tá? Eu vou abrir aqui, vou rechear e só vou fechar, ó. Aqui eu tenho um pouquinho de água, tá, pessoal? Vou fechar aqui, ó. Tá? Ó, fiz a bolinha e vou colocar na forma. Aqui, a mesma coisa. Fecho bem. Aqui, vocês têm que fechar bem, tá? Para não vazar. Aqui eu tenho mais uma. Coloco bastante recheio, porque isso vai crescer. Então, se vocês colocarem pouquinho recheio, depois vai parecer que é pouco, né? Vai parecer não é, né? Pouco. Mas... mais uma. E eu acho que eu vou precisar de mais duas. Ó, todas têm em média 100 gramas, tá? Ó, recheio, molho um pouquinho as beiradas para grudar e só fecho e dou uma arredondada. Mais uma. O bom é que os recheios da Bom Princípio, eles já vêm em bisnaga. Então, a gente pode guardar a bisnaga depois de utilizar. A gente veda bem com plástico filme e pode guardar, tá? Alguns não precisam nem ir à geladeira. Os de fruta eu sei que precisam ir. Ó. E o último no meio. Então, olha.
tá? Eu fiz quase uma flor. Eles não estão bem juntos. Por quê? Porque eu vou deixar crescer novamente. Então, eles vão ocupar esses espaços vazios. E depois de crescer, eles vão para o forno. Bom, agora eu vou fazer uma trança. Olha como a massa é linda. E ela não gruda na minha mão, ó. Aqui. Vou dar uma sovadinha só para alisar e sair aquele excesso do gás do fermento, que é por isso que a gente faz mais de um crescimento, né? Ó, tenho as 3 aqui. Eu vou pegar um pouquinho de água e vou grudar as 3 lá. E agora eu vou trançar. A minha trança vai ficar meio curtinha, tá? Mas porque a minha forma também ela não é muito comprida. Mas dá para vocês terem uma ideia. Ó, a minha trança tá pronta. E agora eu vou modelar o resto, ó. Ó, sobrou um pouquinho de massa. E agora eu vou modelar. Dá para vocês fazer um pão redondo, sempre lembrando de deixar para baixo as emendas. E dá para vocês fazerem um pãozinho enrolado. Ó, só abrir um pouquinho, passar um pouquinho aqui de água, só para grudar bem, e vou enrolar. Ó, ok? Lembrando, a parte da emenda fica para baixo, porque se vocês botarem para o lado, ela vai abrir para cima também, né? Bom, agora eu vou levar esses aqui também em uma forma untada e vou deixar crescer. Vai levar também mais ou menos uns 30 minutos. Depois disso, a gente passa ovo e leva para o forno, tá? Bom, pessoal, já estou aqui com os meus pães prontos. Após a modelagem, já na forma, eu deixei eles crescerem até que eles dobrassem de tamanho. Então, passei um ovo batido e levei ao forno já pré-aquecido. Eu uso meu forno a 160 graus, mas ele é bem forte. Então, se o de vocês for mais fraco, pode utilizar a 180, tá? Eles assaram por cerca de 50 minutos, mas antes de retirar do forno, vocês vão fazer um teste com a faca. Colocou a faca no centro do pão, retirou com facilidade e o pão já está pronto, tá? Bom, sobre aquela dica que eu sempre deixo no final do vídeo. Para quem não gosta de pão com casca ou a casca mais macia, após retirar o pão do forno, é só pincelar a água, tá? Ou borrifar. Água da torneira mesmo, temperatura ambiente. Não precisa aquecer. Pincela que a casca vai absorver e vai ficar bem macia. Bom, aqui vocês podem ver como o meu pão ficou bem macio, tá? Ó, aqui eu já perdi até uma parte pro filho que queria comer. Ó, ok? Bom, pessoal, eu espero mesmo que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem um joinha, compartilhem com os amigos. Se fizerem a receita, me marquem lá no Instagram e no Facebook. Não esqueçam de se inscrever aqui, de ativar as notificações. E também já deixo aqui para vocês o nosso próximo vídeo. Nosso próximo vídeo vai ser de cuca alemã e eu vou utilizar a pasta de morango da Bom Princípio. Ela vem com pedaços de morango, então ela é perfeita para uma cuca de morango. E todo esse material que nós usamos hoje vocês encontram na Divina Cereja de Portão. Então, espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de curtir, de compartilhar e se inscrever. E até o próximo vídeo.